Todo o universo do Clash Royale se constrói dentro de um grande reino, um mundo vivo dentro de várias zonas e várias arenas que não existem apenas por acaso, mas que são moldadas por famílias e também alguns grupos de personagens que carregam uma certa identidade. É justamente por isso que hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas famílias oficiais do Clash Royale, entendendo como tudo se conecta, como cada personagem ocupa seu lugar e como esse ecossistema faz sentido dentro da lógica do jogo. E nada mais justo do que começar com base de tudo. A família real é o alicerce do reino, a fonte de onde surgem todas as outras estruturas de poder. Afinal de contas, são eles que ocupam os cargos mais altos e tomam as decisões que moldam esse mundo. Tudo começa com um fantasma real, uma figura que carrega uma inspiração claramente trágica, lembrando o espírito do pai de Hamlet, aquela presença que paira entre o passado e o presente, sempre observando. Ele é o antigo rei, que teve dois filhos, o Rei Azul e o Rei Vermelho. Daí surgem duas figuras centrais para o imaginário do jogo, o Pequeno Príncipe e a Princesa. O Pequeno Príncipe, numa história que mistura ambição e ousadia, teria se tornado campeão ao apresentar ao rei um pergaminho falsificado, enganando a própria autoridade máxima do reino para alcançar o seu posto. Já a Princesa assume um papel mais defensivo, protegendo as torres de seu pai com precisão e frieza. E do coração dessa família nasce uma nova camada de poder, uma extensão que também vive no castelo e sustenta toda essa estrutura, a família nobre. A família nobre existe para servir, apoiar e ser o braço direito da realeza em todas as situações críticas. Aqui a gente encontra o Cavaleiro, Mega Cavaleiro, Cavaleiro Dourado, 3 guerreiros da linha de frente, feitos para estar de olho na batalha, absorvendo dano e abrindo caminho. Ao lado deles estão os 2 príncipes irmãos, que apesar do título pomposo, não fazem parte oficialmente da realeza. O motivo é simples e irônico, eles são na verdade interesses românticos das princesas. O príncipe tradicional se destaca pela vaidade exagerada e pelo seu ego inflado, a ponto de muitos dizerem que quem realmente faz o serviço é o seu pônei. Já o príncipe das trevas segue um caminho diferente, porém silencioso, mais fechado. Ao consumir Elixir Negro, a sua personalidade se tornou mais cruel e obscura. Não à toa, nos arquivos antigos do jogo, seu nome original era Príncipe do Mal. Fechando esse círculo de proteção e força, a gente tem os Guardas, o Gigante Real e os Recrutas Reais, personagens que carregam um sonho curioso, um dia se tornarem o Príncipe das Trevas. Segundo as suas descrições, eles são os responsáveis diretos pela segurança do castelo, a linha final de defesa da família real. São os combatentes mais resistentes de todo o reino. No fim das contas, são eles que seguram as pontas quando tudo começa a desmoronar. Mas nem tudo nesse reino gira em torno da realeza. E temos também a família da Infantaria, formada por personagens que vivem para o confronto direto apenas para a guerra. Os Bárbaros são parentes distantes do Cavaleiro, carregando a mesma essência bruta e destemida. Já as Arqueiras são treinadas pessoalmente pela Rainha Arqueira e representam disciplina e precisão. Temos também as Mosqueteiras, 4 figuras que claramente fazem referência à clássica história das 3 mosqueteiras, narrativa em que em certo momento surge um quarto integrante que nunca parece se encaixar completamente. E fechando esse grupo, temos também a Valkyria, considerada a guerreira mais corajosa e poderosa de todo o reino, treinada desde criança para não recuar diante de nada. Eles são a linha de frente, o choque inicial. Mas nenhuma batalha existe sem armas, e nenhuma arma surge do nada. É exatamente por isso que temos a família nórdica, e talvez a mais humilde de todas, mas sem dúvida a mais incansável. Criados no frio extremo do norte, eles aprendem desde cedo que viver significa criar, forjar, resistir. Tornaram-se ferreiros não por escolha, mas por necessidade. A mãe dessa família é a Gigante das Sunas, símbolo de força ancestral. A sua filha é a Berserker, carrega a fúria e a intensidade de quem nasceu para lutar. E o pai é o Gigante Normal. E dizem que a Valkyria também faz parte dessa família, mas não é nada oficial. Existem também a mente engenhosa, a inteligência aplicada à guerra. É nesse ponto que a gente entra na família dos gênios. Aqui a gente encontra a máquina voadora, que ao contrário do que muitos pensam, não se move sozinha. Ela foi construída pelo construtor do Clash of Clans, e mais do que criador, ele também é quem pilota essa engenhoca. E isso fica claro quando você observa os detalhes da carta, os renders e até o trailer de introdução, onde as pernas aparecem sem esconder o segredo. E basta você se afastar um pouco do castelo e entrar na floresta ao redor do reino para encontrar uma das maiores e mais caóticas famílias de todas, a família Goblin. Seus líderes são a Rainha Goblin e o Rei Goblin,
figuras centrais de onde surgiram quase todas as outras cartas desse grupo, como o Goblin com dardo, o Goblin lanceiro, o Goblin normal, gangue de goblins, barril e tudo mais. No fim das contas, essa é uma família marcada pela trapaça, pelo roubo e pela obsessão por ouro. Eles vivem disso, e em muitas ocasiões, o próprio rei envia esses goblins safados para saquear os recursos do rei rival, o famoso Rei Vermelho. Um detalhe curioso é que com o passar do tempo, os goblins vão ficando cada vez mais burros, perdendo parte da astúcia original. Por isso, ironicamente, os verdadeiros gêmeos da família são os bebês, responsáveis por criar algumas das invenções mais icônicas do jogo, como foguete, escavadeira, barril e a máquina Goblin. Seguindo ainda pelo bosque que circunda e que dá a volta no reino, a atmosfera pode mudar. Nesse cenário, a gente encontra a família dos espíritos, um lugar habitado por pequenas criaturas mágicas que, apesar do tamanho, carregam uma energia curiosamente carismática. E existe um detalhe que chama atenção: entre todos eles há um espírito que nem chega a ser considerado uma carta oficial, o espírito da natureza, uma entidade antiga, quase esquecida, que um dia tomou posse da armadura destruída e deu origem a P.E.K.K.A. As criaturas mágicas são seres que nasceram de eventos inexplicáveis, acidentes cósmicos e forças que fogem totalmente do controle do reino. O Golem de Elixir, por exemplo, surgiu após a queda de um meteoro direto na arena, como se o impacto tivesse despertado algo adormecido na matéria. Já o Golem de Gelo vive isolado no pico congelado, uma montanha tão fria e hostil que assusta qualquer viajante que tenta chegar perto. E existem também os Golems normais, criaturas errantes que vagam sem rumo fixo pelo reino, originárias de um lugar conhecido como a Caverna de Cristal, embora mais tarde tenha sido descoberto que eles também podem ser criados artificialmente a partir de elixir sombrio criado com pedras. Só que a magia não se manifesta apenas em monstros e entidades primordiais. Existe também a magia consciente e estudada, e aí entramos na família mágica, composta por personagens que dominam feitiços e energias elementais. Aqui encontramos os magos, o mago de fogo, conhecido por seus feitiços explosivos e uma personalidade intensa igual suas chamas, o mago de gelo, que também se preocupa excessivamente com elegância, postura e principalmente com seu bigode impecável, como se o estilo fosse parte essencial do seu poder, e o mago elétrico, cuja história é uma das cartas mais curiosas do reino. Antes dele dominar os raios, ele era um cientista obcecado por eletricidade, responsável por criar invenções absurdamente poderosas para a batalha, como a Torre Tesla e o Zap. No entanto, após trabalhar demais sem descanso, ele cometeu um erro, confundiu seu cafezinho com um frasco de feitiço de descarga. E aí, meu amigo, ao beber aquilo, seu corpo mudou, sua mente despertou e ele se transformou no mago elétrico que hoje conhecemos, canalizando energia viva através de suas mãos. Temos também as Três Bruxas, uma linhagem poderosa formada pela Bruxa Mãe e suas duas irmãs, a Bruxa Normal e a Bruxa Sombria. A matriarca é inspirada em figuras clássicas do ocultismo, possui a habilidade de transformar suas tropas em animais, distorcendo a própria natureza da batalha. Já suas filhas, entre aspas, seguem caminhos diferentes, invocando morcegos ou então esqueletos para dominar o campo de batalhas, em número e em caos. Temos a família mais querida de todas, a família do Larry. A maioria dos esqueletos nasce sob a influência direta da bruxa, quase como se ela fosse a grande matriarca desse exército mais frágil, porém incansável. Porém, segundo alguns quadrinhos oficiais, muitos outros têm como figura paterna o esqueleto gigante, o que explica a variedade absurda de comportamentos dentro dessa família. Os quebra-muros, por exemplo, participam de corridas anuais para decidir quem é o mais rápido entre todos, e só os vencedores ganham o direito de lutar na arena. Existe até uma academia exclusiva também para bombardeiros, onde eles treinam, erram, explodem e aprendem até serem escolhidos para batalhas maiores, seja no balão, seja na torre bomba ou então correndo com a bomba na mão como um verdadeiro kamikaze. E acima de todos os esqueletos tem o Rei Esqueleto, a única figura que realmente impõe respeito absoluto. Temos também a família Selvagem, conhecida por muitos como a família dos marginalizados. São cartas rejeitadas pelo rei, ignoradas pela nobreza ou então simplesmente excluídas pela ordem do reino. Algumas porque causam problemas demais, como os patifes e a pirotécnica, outras porque não seguem regras, como a bandida e a bandida líder. E existem os que se afastam por vontade própria, como o monge, que passa seus dias meditando longe da arena. Curiosamente, mesmo vivendo à margem, o Arqueiro Mágico também é um dos personagens mais populares do reino, mesmo ele jogando e vivendo fora da arena, a ponto de ser um cara tão carismático que a própria princesa tem um pôster dele no seu quarto. O Arqueiro Mágico, junto com as duas bandidas, patifes e pirotécnica, forma a famosa Gangue da Floresta, um grupo que vive entre o caos e a
liberdade total. E uma das outras famílias mais queridas por todos é a família dos dragões, do mais novo ao mais velho. Temos o bebê dragão, o dragão elétrico, que é o irmão do meio, e o dragão infernal, que é o dragão mais velho. Eles costumam habitar as cavernas do reino e são respeitados e adorados por praticamente todos os personagens. Junto deles está a Imperatriz Espiritual, uma figura quase mítica, conhecida por proteger os espíritos e domar os dragões. E também faz parte dessa família os dragões esqueletos, que no mundo do Clash ocupam um papel semelhante aos cães do nosso mundo, convivem com humanos, acompanham batalhas e são tratados como verdadeiros mascotes por todas as cartas do jogo. E se por acaso você curtiu esse vídeo de hoje de todas as famílias, deixa o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado por você que me acompanha, um abraço e até o próximo vídeo.